Bom dia! Hoje é dia 18 de maio de 2020, segunda-feira. Há aproximadamente 20 anos atrás, eu sofri um AVC quando pregava na primeira igreja no templo antigo, num culto pela manhã. Fui levado para o hospital e quando cheguei ao hospital já não andava. E durante 2 dias eles me medicaram como se eu tivesse tido AVC isquêmico. E depois descobriram que eu tinha tido um AVC hemorrágico no tronco central do cérebro, a zona da vida. Perplexos, porque quem tem um AVC assim, ou morre ou fica em coma profundo, e eu estava lúcido e conversando com eles. Fui tratado durante um tempo e o neurologista percebeu que estava com um caso excepcional. Nos compêndios escolares não havia nada parecido, na internet também nada parecido, e ele descobriu que era uma situação totalmente diferente. Então preparou um trabalho para ser apresentado num congresso de neurologia em Florianópolis. E quando ele estava revisando todo o trabalho dele, ele, comentando com a sua colega auxiliar, disse: que sorte desse rapaz. Há pessoas que pensam que a vida é uma questão de sorte. Alguns têm sorte, outros têm azar. Alguns foram bafejados por boas ondas, boas energias, outros não. Isso me faz lembrar que Laí Ribeiro, há muitos anos atrás, escreveu um livro, O Sucesso Não Acontece por Acaso. E o que me interessa não é o livro dele, mas aquilo que ele escreveu na página 116 e 117, que era assim: era uma vez um menino pobre que morava na China e estava sentado na calçada do lado de fora da sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. Justamente nesse dia passou na sua rua uma série de cavalos, junto aos quais ia um pequeno potro, incapaz de acompanhar o grupo. O dono dos cavalos, sabendo do desejo do menino, perguntou-lhe se ele queria o cavalinho. Exultante, o menino aceitou. Um vizinho, tomando conhecimento do ocorrido, disse ao pai do garoto: o seu filho tem sorte. Por quê? Perguntou o pai. Ora, disse ele, o seu filho queria um cavalo. Passa uma série de cavalos e ele ganha um pequeno potro. Não é uma sorte? Pode ser sorte ou pode ser azar, comentou o pai. O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia, já crescido, o animal fugiu. Desta vez o vizinho disse: o seu filho é azarento, hein? Ganha um pequeno potro, cuida dele até a fase adulta e o potro foge. Pode ser sorte ou azar, repetiu o pai. O tempo passa, um dia o cavalo volta com uma manada selvagem. O menino agora é um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Diz o vizinho: o seu filho tem sorte. Ganha um pequeno potro, cria-o, ele foge e volta com um bando de cavalos selvagens. Pode ser sorte ou pode ser azar, responde novamente o pai. Mais tarde, o rapaz estava a treinar um dos cavalos, caiu e partiu uma perna. Vem o vizinho: o seu filho tem azar, o cavalo foge, volta com uma manada selvagem, o garoto vai treinar um deles e parte a perna. Pode ser sorte ou azar, insiste o pai. Dias depois, o país onde moravam declara guerra ao país vizinho. Todos os jovens são convocados, menos o rapaz que estava com a perna partida. O vizinho diz: o seu filho tem sorte. Assim é na vida. Tudo o que acontece pode ser sorte ou azar, depende do que vem depois. O que parece azar no momento pode ser sorte no futuro, termina o artigo. Mas há pessoas que são assim, pensam que é sorte ou azar. Deixa eu continuar a minha história da minha enfermidade. Faltando poucos dias para eu ter alta, ainda não tínhamos o resultado da ressonância que eu fui fazer no Rio de Janeiro.
e estava demorando chegar aquela ressonância, o resultado dela, o laudo dela para as nossas mãos, quando um dia à noite, umas 11 horas da noite, a minha cunhada liga para minha esposa, para a Jane, e sabe quando uma pessoa liga dando uma notícia ruim e a pessoa que está recebendo a notícia ruim está disfarçando para que quem está a vendo não fique perturbado? Era exatamente isso. Eu percebi aquilo claramente, que ela estava recebendo uma notícia ruim e estava disfarçando. Quando a minha cunhada acabou de falar com ela desligou. Eu falei assim: quem foi que ligou? E disse: a que horas que eu vou morrer mesmo? E a minha esposa disfarçou mais ainda e disse: são 11 horas da noite, vamos dormir. E nós fomos dormir, e quando fui dormir, lá pelas 5 horas da manhã, eu acordo e digo: Jane, cadê o laudo? Cadê o laudo? Cadê o laudo? Eu tinha sonhado. E Jane, 5 horas da manhã, falou: cara, você tá doido? 5 horas da manhã, quem é que trouxe o laudo? Eu disse: mas eu li o laudo, eu só tô querendo relê-lo. Que você leu o laudo, rapaz? Algum doido entrou pela porta desse hospital às 5 horas da manhã trazendo o laudo? Jane, eu li o laudo. É que eu tive um sonho, e no meu sonho vinha um laudo. E o laudo era assim: número 1, tomografia. E vinha uma mancha de texto desse tamanho, assim, falando numa linguagem hermética, numa linguagem médica, sobre o meu problema quando eles tiraram a tomografia e dizendo qual eram os problemas que eu tinha no cérebro. Depois vinha número 2, ressonância magnética. E aí vinha uma mancha desse tamanho, com uma linguagem também bastante hermética, falando pormenorizadamente o que havia no meu cérebro em função da ressonância magnética. Mas o número 3 no meu laudo vinha assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E quando eu contei isso para Jane, na mesma hora em que eu contava, eu começava a chorar, porque era uma palavra de Deus. Eu não ligo para sonho. A Bíblia nos diz em Jeremias 23, 28 que sonho é palha. E a Bíblia diz assim, olha só: o profeta que tem o sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Sonho é palha. A gente não faz nada sólido com palha. Mas o trigo é a palavra de Deus e ela fica. E o que tocou no meu sonho foi o texto bíblico: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse originalmente isso ao apóstolo Paulo quando ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava, algo que fazia a sua vida ficar difícil, desconfortável. E ele começou a orar pedindo a Deus que Deus tirasse aquilo que trazia agonia. E ele era um homem de oração, e ele disse que ele orou 3 vezes, que não foram nem 3 horas, não foram 3 momentinhos, não. Eu tenho para mim que ele passou períodos 3 vezes orando para que Deus o livrasse daquilo. E Deus disse que não ia livrá-lo, mas Deus disse que a graça dele é que estaria com ele. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não vivemos ao sabor do acaso. A nossa vida não é uma vida que está dominada pela sorte ou pelo azar. Nós que temos Jesus como nosso Salvador, temos um Deus santo, amoroso, que cuida de nós, que permite situações na nossa vida, mas essas situações são manifestações da sua graça
para que a nossa vida seja um testemunho bonito da mão dele no meio das circunstâncias boas ou ruins. Pense nisso. E nessa semana, quando você olhar para os desafios que tem para frente, quando você tiver alguma coisa que está lhe incomodando, quando você estiver diante de uma circunstância adversa, pense nisso. É a graça de Deus que está nos acompanhando. E quando a gente se sentir enfraquecido, desencorajado, pense que Deus tem propósitos muito maiores. E na nossa fraqueza, Ele quer nos fortalecer, nos aperfeiçoar e fazer da nossa vida um exemplo para que outros também possam viver dependendo dEle. Vamos terminar orando ao Senhor? Vamos. Ó Pai, muito obrigado, porque a nossa vida não está sendo vivida ao sabor do acaso. Muito obrigado, porque a Tua mão bendita nos conduz. Muito obrigado, porque na Tua condução muitas vezes Tu nos levas para lugares extraordinários e aprazíveis, momentos ímpares, marcantes mesmos no nosso viver. Mas em outros momentos não há outro jeito, e Tu nos levas para lugares difíceis, circunstâncias dolorosas, mas é o Senhor, como nosso pastor, que está nos conduzindo. E obrigado, porque quando nos sentimos fracos, frágeis, debilitados, cansados, sem estrutura para suportarmos isso, vem o Teu poder, vem a Tua graça, vem a força que há no Senhor e nos abraça, nos ajuda, nos socorre, está conosco e transforma aquele momento em momento de louvor, em momento de gratidão, em momento maravilhoso da Tua presença e da comunhão do Senhor conosco. Ó Deus, que essa semana seja uma semana de testemunho, que essa semana seja uma semana em que nós saibamos descansar no Senhor e esperar nas Tuas manifestações de bondade. Abençoa o Teu povo, abençoa os meus irmãos em Cristo da primeira Igreja Batista em Teresópolis. Vai cuidar daquele que está se sentindo solitário e abatido e vai fortalecê-lo com a Tua graça, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Tenha uma ótima semana.